Olá, paz do Senhor Jesus, estamos aqui para gravar mais um vídeo da nossa série de estudos bíblicos acerca dos profetas. Hoje nós vamos falar acerca do profeta Amós, título O Dia do Senhor. Então vamos lá. Nós estamos acompanhando a profecia de Amós. Ele está profetizando neste momento contra o reino de Israel, que é o reino do norte, que você sabe que também tem o reino do sul, que é Judá, e ele é de Judá, mas nesse momento ele está no reino de Israel. E o que ele está profetizando? Nesse momento, Amós ele está chamando o seu povo, o povo de Israel, à conversão. Deus, ele nunca manda um profeta somente para anunciar a destruição. Deus manda o profeta para dizer que o povo está no caminho errado. E para que ele se converta, a intenção de Deus sempre é uma boa intenção. Resta apenas saber se o povo ouvirá ou não a voz de Deus, né? Vimos todas essas causas. Tudo aquilo que acontece tem, na verdade, uma causa por detrás. E a própria destruição da cidade que vai ocorrer tem como causa a vontade de Deus, porque esse povo não se corrigiu, não se converteu, apesar de inúmeros avisos de Deus. E existe um dia chamado Dia do Senhor, que seria um dia esperado por Israel, para que os inimigos fossem derrotados, aniquilados, todos aqueles povos circunvizinhos fossem simplesmente destroçados por Deus. Por quê? Porque Israel era um povo eleito, um povo escolhido por Deus. Para ser o seu povo, para ter um convívio mais íntimo com Deus. Mas Israel, ele confundiu esse convívio com Deus como um abuso, já que Deus, ele se aproximou de nós, ele vai nos ajudar e com isso nós podemos levar a vida que quisermos, porque Deus estará do nosso lado e não é bem assim. Nós vamos ver pela profecia que não é isso que Deus está querendo, sobretudo aqueles que estão mais próximos de Deus, esses também têm mais responsabilidades. Se Deus elegeu Israel para ser o seu povo, Israel tinha mais obrigações, tinha que ser mais recíproco com Deus por todo aquele amor que Deus depositou em Israel. E não é isso que aconteceu. Então, esse dia do Senhor era como se fosse um dia de luz, um dia de alegria. E veja a imagem que o profeta ele vai criar. Ele diz: esse dia não será como um dia de luz, mas um dia de trevas. Ele novamente vai usar essas imagens pastoris. Imagine esse dia, vai ser como alguém que está fugindo de um leão e de repente topa com um urso, acabou tudo. Alguém que foge de um leão, está entre um leão e um urso, vai ser destroçado, não tem mais salvação. Ou alguém que conseguiu entrar em casa, imagina, ufa, agora estou tranquilo. Quando ele põe a mão na parede, é picado por uma cobra, então não tem escapatória. Ou a pessoa está nas mãos da misericórdia de Deus, ou nas mãos da justiça de Deus, mas ninguém escapa de Deus. Ou estamos de acordo com Deus ou contra Ele. É isso que Deus está nos dizendo através da profecia do profeta Amós. Vai continuar esse culto que vocês estão fazendo e vai mencionando, ele conhece os tipos de culto, ou seja, os holocaustos, as oferendas, os sacrifícios, os cânticos, são todos os tipos de sacrifícios que existiam naquele que então conhece tudo isso. Mas ele está dizendo, isso tudo não vale nada. O que eu quero de verdade e vem apenas, quero ouvir o direito de lutar como uma fonte e correr a justiça com
um regato que não seca, não se seca mais. Então, a justiça é como um rio, o direito como uma fonte, ou seja, brotando do coração das pessoas, porque as pessoas verdadeiramente amam a Deus. Outra coisa é, durante o culto, ser a pessoa, saindo do culto, ser outra pessoa. Se nós aplicarmos essa imagem para nós no século 21, quase que seria nós cristãos estando na igreja. Ser uma coisa na igreja, estando no culto, tomar uma atitude, saindo do culto, ser outro. Tomar outra atitude bem oposta à vontade de Deus. Então, nós vemos que o profeta Amós não está longe de nós quanto nós imaginamos. Podemos nos estar dando mensagens que sirvam para a nossa vida espiritual, sirvam para o nosso bem e não para o nosso mal. Isso deve estar bem claro para nós. E de tudo, esses sacrifícios, desses cultos, o que diz o profeta Amós? Por acaso no deserto, durante 40 anos, o povo oferecia esse tipo de sacrifícios? Não oferecia, mas estava muito próximo de Deus, ou melhor, Deus estava próximo deste povo. Por quê? Porque o povo estava sofrendo no deserto, mas ao mesmo tempo que sofria, tinha que recorrer constantemente à misericórdia de Deus, pedir a ajuda de Deus. Então, às vezes, em meio a dificuldades, nós acabamos nos aproximando de Deus. E é Deus que está próximo de nós. Nós também temos que fazer o esforço para estar próximo de Deus. Veja que interessante, Deus, Ele vai levar esse povo para o cativeiro. Faz menção ao deserto, onde estavam fora da terra prometida, o povo de Israel, e vai novamente tirar esse povo da terra de Israel e vai levar depois para Damasco, como diz a Escritura. Ou seja, vai levar para a Síria novamente. Vai ser um tempo de purificação. Esse povo que na terra de Israel estava acomodado com sacrifícios, cânticos e fazendo tudo isso, mas o seu coração estava longe de Deus. Na verdade, Deus vai deixar esse povo longe de sua terra. E veja o que ele diz para aquelas pessoas que estavam dirigindo para os chefes daquele povo naquela época em Israel. O que ele vai dizer? Ai daqueles, e começa a dizer, ai daqueles que levam uma vida de prazeres longe de Deus. Por mais que ofereçam sacrifícios estando longe de Deus, estão longe da verdade. Não podem produzir bons frutos. O estar longe de Deus, é isso que o profeta está nos dizendo. E ainda vai nos dizer essa frase a respeito dos cultos. Deliram ao som da harpa, inventam como Davi instrumentos de música. Ou seja, Davi também fabricava instrumentos musicais, ele era arpista. No entanto, a intenção de Davi ao fabricar esses instrumentos era oposta aos de Israel nesse momento. O rei Davi, quando fabricava os instrumentos, era para a glória de Deus, era para amar mais a Deus. O seu coração estava próximo de Deus. Esses fabricam instrumentos musicais, faz como Davi, talvez fazendo uma emulação com o rei Davi, mas no coração, longe de Deus. Do que serve tudo isso? Diz o profeta. De nada. Não serve de nada, porque o coração da pessoa tem que estar próximo de Deus. Ele cria essa imagem para mostrar a destruição que Deus fará com Israel. Se 10 homens estiverem dentro de uma casa, essa casa vai desabar. Então vem um parente desses 10 homens e um embalsamador. Seria uma espécie de coveiro para nós.
vem junto desse parente, esse coveiro, vem até a casa e vão ver os 10 homens mortos. E agora? Um pergunta para o outro: o que fazemos? O primeiro diz: silêncio, não diga nada, não levante o nome de Deus. Como que nós podemos, nesse momento onde Deus resolveu castigar e já iniciou o castigo, agora não é o momento de perguntar: Senhor, mas por que isso está acontecendo comigo? Tem uma causa. Então, nesse momento, resta apenas o silêncio. Ora, mas mantenha o silêncio, porque é Deus quem resolveu castigar. Ele é a própria causa de tudo. Isso que está acontecendo, na verdade, a causa são os pecados dos israelitas, não a vontade de Deus, porque a vontade de Deus era que eles andassem num bom caminho. Veja que interessante, como são todas essas imagens que vão surgindo, e ainda diz o profeta: por acaso, depois de acontecer essa catástrofe, os cavalos poderão correr no meio das pedras? Impossível. Os bois poderão arar em cima do mar? Impossível. Por quê? Porque já não vai haver mais esse território. Eles vão estar exilados. Então, todas imagens muito concretas para mostrar uma realidade espiritual. E o profeta vai ter uma série de visões, e essas visões vão mostrar justamente o que Deus vai fazer com este povo. Qual é a primeira dessas visões? Ele vê uma grande nuvem de gafanhotos que se avoluma para invadir Israel. O profeta intercede: Senhor, Israel é muito pequeno, não suportará esse castigo. E nessa primeira visão, Deus diz para o profeta Amós: então eu não farei isso. Veja que bonito. O profeta é aquele que intercede pelo povo. Ele anuncia a desgraça, mas ao mesmo tempo ele está intercedendo pelo povo. É o que deveria fazer o sacerdote. É o que faz o sacerdote hoje em dia. Ele é um intercessor entre Deus e o povo. Uma segunda desgraça se avoluma diante deles. É um fogo, mas é um fogo talvez entendido aqui como uma grande seca que vai se ressecar até as fontes de águas, os rios subterrâneos. Então é um fogo que devora as plantações. Então não vai sobrar nada para Israel. E o profeta novamente intercede: Senhor, Israel é muito pequeno, não suportará essas chamas, não suportará essa seca. E Deus, pela segunda vez, ele resolve não castigar o povo, ou seja, lembramos daquele dito do início desse livro de Amós: por 3 crimes e agora por mais um. Então os pecados vão se avolumando e Deus vai perdoando, mas quer a conversão. Deus não pode perdoar para a pessoa continuar ofendendo a Deus. Se Deus perdoa uma pessoa para que ela mude de conduta e viva, como diz o profeta Amós, a partir da terceira visão, Amós já não intercederá mais pelo mesmo povo, porque vê que o povo não quer se converter na realidade. Aí vem a terceira visão, e essa nós veremos no próximo vídeo. Amém? Deus abençoe e até a próxima.